rejeitavam o cristianismo. Evidentemente, tudo isso mudou com Constantino, o grande imperador romano, que tornou o cristianismo religião oficial. Aliás, Constantino é uma figura reverenciada e com certeza ele merece essa reverência. Foi até enterrado na Igreja dos Apóstolos, é considerado o 12º apóstolo, embora da sua importância fundamental para o desenvolvimento da mensagem cristã, ele foi uma criatura, como a maioria dos imperadores naquela época, uma criatura violenta. Ele mandou matar alguns dos seus familiares. A sua mãe era muito devota, tornou-se uma devota cristã, e aliás sobre ela tem uma lenda muito interessante. No ano 327 ela resolveu ir a Jerusalém, já septuagenária, porque ela queria visitar os sítios da Via Sacra, identificar cada ponto onde Jesus havia passado. Ela foi com todo o seu poder, e filha do grande imperador romano. Chegando lá, ele identificou cada ponto, ergueu igrejas, e cabe a ela até a glória de ter descoberto a gruta onde Jesus teria sido enterrado. E segundo a lenda, quando Helena entra na gruta, ela identifica num canto 3 cruzes. E evidentemente ela ficou com a grande dúvida, qual delas seria a cruz de Jesus? Em nenhuma delas ela encontrou aquela tabuleta, Rei dos Judeus. E como fazer? Como descobrir qual era a cruz do Mestre? Naquela época, as criaturas ficavam muito preocupadas, estavam interessadas nessas relíquias, porque elas curavam. E aí ela teve a grande ideia. Mandou seus soldados trazerem um doente bastante grave. Era fácil encontrar um doente. Estendeu a primeira cruz e mandou que aquele doente deitasse nela. Passado algum tempo, a criatura continuou doente. Cruz do ladrão, pode tirar. Colocou a segunda cruz no chão, mandou o doente retornar e deitar em cima dela. Passado algum tempo, o doente não se curou. Conclusão, cruz do ladrão. Por fim, na terceira cruz, quando o doente ali deitou, ele se renovou, ele ganhou a saúde. Cruz de Jesus. Essa cruz foi totalmente destruída, formando assim uma série de pedacinhos milagrosos que percorreram todo o Império Romano. E posteriormente a Constantino, cerca de 1700 anos, essa mesma mensagem recebeu uma série de agressões daqueles que até se ostentavam a condição de cristão, já que eles tinham um proceder totalmente diferenciado daquilo que eles levavam como mensagem. Foram quase 2000 anos de agressões, e embora todas essas agressões, o pensamento cristão continua vivo, influenciando e modificando as criaturas. Se nós pegarmos o Velho Testamento, quando Natã, talvez um dos primeiros ou segundo profeta do povo hebreu, chegou para Davi e prometeu para ele a salvação, inaugurando ali esse pensamento fundamental também, que influenciou tanto a humanidade, a ideia da salvação. Até Kardec mencionou a salvação, fora da caridade na salvação. Essa ideia da salvação venceu quase 10 séculos de lutas, de sofrimentos, extradições, dominação. E essa ideia influenciou a mentalidade do povo hebreu, a mentalidade cristã, e até Kardec fez referência a esse pensamento. Então nós identificamos que os pensamentos e as ideias, elas têm que ser contrapostas, não através da violência, mas com outros pensamentos. E era essa tese, ou era essa metodologia, que os grandes filósofos gregos adotaram. Nós sabemos que a época de ouro da filosofia teve início aí
cerca de 5, 6 séculos antes de Cristo. Na Grécia, é interessante que não surgiu no Oriente Próximo, naquela região conhecida como Crescente Fértil, como se fosse uma meia-lua circundando o deserto da Arábia, iniciando aí pelo Egito, passando pela Palestina e desembocando na Mesopotâmia, atual Iraque. Nessa Crescente Fértil, surgiram civilizações importantíssimas, todas elas interconectadas umas às outras como se fossem pérolas de um grande colar. Entretanto, nessas civilizações, normalmente, os reis eram tinham uma característica divina, eles eram divinizados, existia uma aristocracia militar e uma estrutura religiosa muito forte. Então não havia espaço para você ter ideias diferentes, discussões de pensamentos opostos. Na Grécia não. Houve essa oportunidade porque não havia esse tipo de estrutura. E aí, então, começaram a surgir os grandes filósofos, e evidentemente se utilizando desse dualismo. Então surgem os sofistas, para discutir com os sofistas, nós temos os socráticos, com os que seguiam o cinismo. Você combatia as ideias dos hedonistas. Hedonistas são aqueles que pensam basicamente nos seus próprios interesses, nas suas próprias necessidades. O cinismo não, já era totalmente o oposto. Eles não tinham nenhuma preocupação material, nenhuma. Talvez o maior dos filósofos cínicos foi Diógenes. Ele vivia no mercado de Atenas e a sua casa era um barril, um tonel de vinho. Ele era famoso porque ele não queria demonstrar nenhuma necessidade material. O importante para ele era tudo aquilo que estava relacionado ao espírito. Reparem, bem ao oposto do hedonista. E esses filósofos lutavam através dos argumentos, através do desenvolvimento dos pensamentos. E Diógenes, certo dia, recebeu a visita do grande imperador Alexandre Magno. Ele estava interessado em conhecer Diógenes, foi até o mercado de Atenas e resolveu pôr Diógenes à tentação. Ele, como grande imperador, poderia oferecer-lhe o que ele quisesse. E naquele momento, Diógenes, sentado, falou que realmente Alexandre poderia trazer-lhe um benefício, atender-lhe um desejo. E aí foi aquele espanto geral. Como Diógenes, o grande cínico. E o interesse, o pedido de Diógenes era bem simples. Ele pediu para que o grande imperador saísse da sua frente, porque ele estava trazendo obstáculos para receber o que aquele imperador não poderia lhe dar, os raios do sol que o aqueciam. E assim foi. Foram se desenvolvendo as ideias, contrapondo. Temos os hedonistas, o cinismo, o epicurismo, que também tem uma linha mais voltada para as coisas da personalidade, o estoicismo, palavras até que nós encontramos no Evangelho, quando Paulo foi a Atenas, talvez o único lugar que ele não conseguiu sensibilizar a ninguém. Estava dominada por essas linhas do pensamento, linhas importantes, porque você surgia uma ideia, um pensamento filosófico. Se você queria combater esse pensamento, você tem que estabelecer uma linha de pensamento que faça o contraponto a essa ideia, como se fosse um dualismo. Entretanto, olhando a história da humanidade, principalmente no nosso mundo que interessa, o mundo ocidental, nós identificamos que há um grande vácuo, como se fosse um obscurantismo após o século IV, quando o cristianismo então torna-se religião oficial. Não existe mais o debate das ideias. São os dogmas sendo impostos, a verdade procurando ser imposta a ferro e fogo, cruzadas.
a própria Inquisição, levando a um obscurantismo bastante intenso. Evidentemente que isso muda quando chega então o Renascimento. E aquele velho dualismo, essa metodologia usada brilhantemente pelos gregos, começa de novo a ser utilizada. As filosofias começam a se desenvolver. É o iluminismo contra o obscurantismo. Por exemplo, o renascimento do racionalismo contra, por exemplo, a escolástica, que era a linha filosófica que foi se utilizada durante a Idade Média para dar suporte a essa cultura, a essa estrutura religiosa dogmática. Ou o empirismo contra os devaneios da metafísica. E foi assim até chegarmos ao século XIX, quando então surgem duas ideias que estão em confronto. Aquele mesmo dualismo que surgiu junto com os gregos teria sua recrudescência, estaria plenamente avivado no século XIX. Por um lado, as ideias materialistas, que eram sustentadas por pensamentos filosóficos bastante importantes, como o positivismo, como o evolucionismo de Darwin, e principalmente pelo materialismo histórico de Karl Marx. Por outro lado, coube então a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, fazer frente a essa onda avassaladora, como trazendo um contraponto para o pensamento materialista, trazendo o espiritismo. Porque temos a certeza que se não fosse a doutrina espírita, se não fosse o livro dos espíritos, essa onda não teria enfrentado resistência alguma. A onda materialista varreria a nossa humanidade. Porque certamente não seriam as estruturas dogmáticas antigas que fariam frente a esse materialismo que surgia através do positivismo, através do socialismo de Karl Marx, do evolucionismo de Darwin. Não havia condições. Somente uma religião, uma doutrina baseada na experimentação poderia fazer frente a essa onda, que foi avassaladora. Ao final do século XIX, o pensamento geral dos secularistas era que Deus não teria mais razão de ser ao final do século XX. A humanidade não precisaria mais de Deus. É a teologia da morte de Deus que esteve muito em moda no nosso século XX. Não haveria mais necessidade dele. Filósofos como Ludwig Feuerbach, ele adventou até que a necessidade de Deus, do homem, era um problema físico. A necessidade de Deus do homem residia no cérebro. Era uma projeção cerebral do homem. Entretanto, embora todas essas projeções da vitória do ateísmo, da não necessidade de Deus, o que nós vemos ao final do século XX, embora quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas criaturas morreram e desencarnaram no século XX, a partir de ideias, de pensamentos, doutrina materialista, quantas criaturas morreram. Isso é para contrapor ao socialismo, surge o nacionalismo. Quantas criaturas morreram, quanto sofrimento, a partir de pensamentos e ideias filosóficas. Entretanto, ao final do século XX, todos os censos demográficos que foram realizados nos principais países, nos Estados Unidos, no Brasil, todos eles mostram que Deus não morreu. A maioria das pessoas, quase 90%, no Brasil, nos Estados Unidos, acreditam em Deus, porque Deus lhe dá sentido
para a vida. Todos os censos demográficos da maioria dos países indicam isso. Então, na realidade, o que se pensava ao final do século XIX e início do século XX não se confirmou. E certamente, o Livro dos Espíritos tem um papel preponderante para que essa onda avassaladora não trouxesse sofrimentos maiores para a humanidade. Entretanto, esses cientistas ainda continuam a ficar pensando e remoendo por que essas projeções não foram confirmadas. E aí eles começam a se lembrar daquele filósofo Ludwig Feuerbach. Isso está mostrando que a necessidade de Deus está no cérebro, é uma necessidade física, ela tem localização física nas pessoas. E aí começam a surgir alguns pesquisadores que procuram provar justamente isso, embora se utilizem até de outras teses complementares, porque quando descobriram o homem de Neandertal tem um sistema celular e uma estrutura craniana bem parecida do homem sapiens, da nossa estrutura. Aliás, talvez fossem até mais inteligentes, porque é um pouco maior. E junto com essa formação cerebral, eles começaram a encontrar também os primeiros sinais de religiosidade. Ora, se esses sinais surgiram quando o homem tinha um cérebro parecido com o nosso, provavelmente esse fenômeno religioso seja um fenômeno cerebral. E surgem, então, pesquisadores como Andrew Newberg, um radiologista da Universidade da Pensilvânia, que realizou experiências em busca dessa confirmação. Eles pegaram, por exemplo, ele e sua equipe, pegaram um grupo de monges franciscanos, aliás, monges budistas, para que eles entrassem em oração. E monitoraram o cérebro dessas criaturas e identificaram que quando eles entravam no êxtase místico e religioso, certas partes do cérebro tinham a sua atividade diminuída e outras intensificadas. Talvez, provavelmente, é porque a oração do budista deve atuar de uma maneira. Vamos chamar, então, freiras franciscanas. E assim ele fez, convidou umas freiras para que elas pudessem, e também freiras, como também padres e monges, para que eles também entrassem em oração, e o mesmo comportamento cerebral foi observado. E a partir daí, Andrew Newberg começa a estabelecer a tese que a presença de Deus é uma necessidade cerebral, tem localização física. Um outro pesquisador se apropriando e desenvolvendo essas mesmas ideias, talvez apropriando não seja o termo mais certo, ele se aproveitou dessas ideias. Ele trabalha lá no Canadá, em Ontário, e ele é professor na Universidade de Laurentides. Quem resolveu fazer ele? Ora, se quando a criatura ora, algumas áreas do cérebro são ativadas, eu vou ativar essas áreas para que as pessoas tenham, então, esse fenômeno místico, esse encontro com Deus. Então, Michael Pessinger desenvolveu o que é conhecido no Canadá como o capacete de Deus. É um capacete de moto, onde ele introduziu, colocou uma série de eletrodos ligados a computador, e a criatura vai, então, para uma câmara na universidade, totalmente ela revestida com tratamento acústico, e aí ele começa a sensibilizar magneticamente o cérebro da criatura, e as pessoas, então, relatam o seu encontro com Deus. Aliás, você pode ter um encontro com Deus em hora marcada, data e hora marcada, é só você falar com ele e ter, então, o seu encontro. Nós sabemos que essas pesquisas, elas pecam. Evidentemente, elas são reais, mas sabemos quantas criaturas, a partir de um choque,
elas não têm experiências até místicas, elas começam a ver pessoas, às vezes até por choques medicamentosos. Eu conheço uma senhora que tem um problema de Parkinson e, de repente, ela mudou a sua medicação. E esse remédio é um remédio muito controlado, um remédio que, com ele, vem uma série de prescrições e recomendações, e quando ela tomou, ela começou a ver, ela começou a ter experiências alucinatórias, ela via espíritos. Ali não tinha um espírito. Evidentemente, uma outra consideração é que se o fenômeno religioso, o fenômeno místico está no cérebro, como a pessoa pode remontar ou relatar o que está acontecendo em outros locais, né, ou na sala ao lado, como falamos. Assim, embora essa avalanche materialista tenha se desenvolvido, certamente a doutrina espírita e também o Livro dos Espíritos foi o grande responsável para fazer a resistência a esse pensamento, aquele antigo dualismo utilizado pelos gregos. E no Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de destacar aqui, que nos compete, a parte terceira. A parte terceira do Livro dos Espíritos, olhando a nível individual, é certamente a parte mais importante. Porque, segundo nos relatam os Espíritos, nessa parte terceira das leis morais, nós vamos encontrar um roteiro para a nossa felicidade. Quem está buscando a felicidade, basta estudar as recomendações que estão ali inseridas nessa parte terceira. Quando nós nos afastamos dessas recomendações, nós sofremos. E por essa razão, então, é uma parte significativa, uma parte fundamental, uma parte essencial. Poderíamos até extrapolar, se nós tivéssemos que segregar e separar uma parte das 4, certamente ficaríamos com a parte terceira. Porque é o roteiro para a nossa felicidade. Então, por essa razão, é uma parte importante, significativa. E segundo, porque nessa parte, na terceira parte, Allan Kardec e os espíritos definem bem qual é o padrão moral a ser seguido pelos adeptos da doutrina espírita. E o padrão moral é Jesus, com o seu evangelho. Isso é de importância significativa para todos nós. É de fundamental importância ao estabelecermos que o padrão moral que nós devemos seguir foi o padrão trazido por Jesus. É interessante que, ao estabelecer o padrão moral como o Evangelho, ou a moral trazida por Jesus, aquele pensamento cristão que nós relatamos ao início, que foi tão agredido, talvez, ao estudar as leis naturais, ou as leis de Deus, talvez a parte terceira tivesse só 2 capítulos. Capítulo 1, que trata, antigamente tinha uma... Aí eu olhei, me tiraram. Então, no primeiro capítulo, Kardec aborda sobre as leis naturais. Se nós utilizarmos a moral cristã, nós teríamos apenas um segundo capítulo, seria uma terceira parte apenas com 2 capítulos. Porque a lei básica e moral é a lei do amor. É a lei do amor. Isso Jesus nos relatou e afirmou no Sermão da Montanha. No amor, nós resumimos toda a lei. Toda. E todos os profetas. Todos os profetas que chegaram até o Mestre e, posteriormente, os posteriores. Mas, e aí vem a grande contribuição de Kardec, e por essa razão nós somos bem-aventurados de estudarmos a doutrina espírita. Kardec desdobrou a lei do amor
para os acontecimentos naturais da vida. E aí ele começou a se aperceber que ao fazer esse desdobramento, ele estava também estabelecendo leis, como se você tivesse a lei do inquilinato, artigo 1, 2, 3, 4, 5. A parte terceira é a lei do amor, com vários capítulos, porque ele fez esse desdobramento e percebeu que ao fazer esse desdobramento, ele estava estabelecendo também leis naturais, porque as leis naturais têm 3 pré-requisitos básicos para ser uma lei natural, uma lei de Deus. Primeiro, será temporal. Ela tem que valer a qualquer tempo. Tem que ser universal. Uma lei que abranja todas as nações. E não pode ser discriminatória, tem que ser uma lei para todos. Então, Allan Kardec se apercebeu disso e dos acontecimentos comuns da vida, naturais, a reprodução, trabalho, a sociedade, que muitas criaturas, filósofos, estudiosos, médicos, cientistas, abordam de uma forma diferente. Porque reprodução, os médicos falam sobre a reprodução, psicólogos falam sobre a reprodução. Kardec deu a visão moral da lei do amor para a reprodução, para o trabalho, para as 10 leis morais que ele estabeleceu. E aí poderíamos até comentar, será que Kardec estaria trazendo algo novo com essas leis morais? Certamente, novo não. Kardec não trouxe nada de novo, porque as leis morais são de todos os tempos, afirmaram os espíritos, como o nosso Moisés, o grande profeta Moisés, ao trazer os 10 mandamentos, também não estava trazendo nada novo. Esses 10 mandamentos nós encontramos naquelas civilizações que surgiram naquele crescente fértil, como eu falei. Então, nós encontramos os 10 mandamentos entre os assírios, existem relevos, né, em locais de arqueologia, né, onde encontramos as cidades do passado, né, dos assírios, onde existe, por exemplo, alto relevo de um sacerdote, 2 sacerdotes conversando e um doente. E um sacerdote fica perguntando para ele, será que essa criatura está doente porque ele matou alguém? Ele vai enumerando. Os 10 mandamentos seriam trazidos posteriormente por Moisés. Os babilônicos, através de Hammurabi, também falaram dos 10 mandamentos. Os egípcios, aliás, Moisés viveu no Egito, junto com o povo hebreu. Lá no livro dos mortos, existe a sala da verdade, a criatura desencarna, e ao desencarnar, então, ela vai para a sala da verdade. Lá, a criatura é julgada por 42 juízes. É melhor ser julgado pelos 42 juízes do que pela nossa consciência, porque, como os espíritos informaram, essas leis morais, leis naturais estão esculpidas na nossa consciência, e ali existe uma balança com 2 pratos. O prato das ações positivas e o prato das ações negativas. E a criatura é arguída, o espírito é arguído, num questionário que é negativo, justamente, dos 10 mandamentos. Eu não matei, ótimo, positivo. E ao final desse questionário, você vê qual é o seu saldo. Se o saldo for positivo, você vai para as regiões espirituais equilibradas. Se for negativo, você vai para as reencarnações dolorosas. Então, quando no Sinai Moisés traz os 10 mandamentos, que são leis naturais também, isso já existia em várias civilizações. Cerca de 1.200 anos depois, quando Jesus traz o Evangelho, nós gostaríamos de perguntar, será que Jesus trouxe algo novo? Não. Quando nós identificamos na filosofia, nos escritos do povo hebreu do segundo templo, que é aquele que o templo hebreu foi reconstruído por volta do ano 150 anos
150 anos antes de Cristo, quando Judas Macabeu conseguiu retomar aos gregos, ele foi reconstruído. Então, vamos dizer, a filosofia do povo hebreu, a partir desse segundo templo, como é conhecida, nós vamos encontrar as lições de Jesus em vários textos, inclusive o Sermão da Montanha. Inclusive o Sermão da Montanha. Provavelmente, se o judaísmo não se ferrasse tanto naquelas prescrições, ou às vezes naquele separatismo, ele seria uma religião universal. E quando Kardec também nos traz as leis morais, ele não está trazendo essencialmente algo de novo. Mas certamente a forma que Kardec apresentou foi inusitada. Ninguém jamais havia apresentado algo igual. E posteriormente a ele, ninguém apresentou uma estruturação como ele. E nós precisamos então reverenciar a Kardec, porque encontramos um roteiro fácil, esse desdobramento da lei do amor, que é muito abrangente, e que Kardec conseguiu fazer, analisando as situações e os acontecimentos naturais da vida, para o nosso entendimento. Nós temos o roteiro da felicidade, basta procurarmos segui-lo. E se nós poderíamos, então, finalizar o nosso comentário, centrando as leis. A primeira lei que Kardec anunciou foi a lei da adoração, que nada mais é do amor que busca a Deus. A segunda lei, vamos ver se a minha memória está boa, senão eu vou pegar a cola com o Geraldo. A segunda lei, a lei do trabalho. A lei do trabalho. A lei do trabalho é o amor que constrói, que edifica. A terceira lei é a lei da reprodução. Lei importante, é amor que vivifica, é o amor da existência, é o amor que multiplica a vida. A outra lei, além da lei da reprodução, é a lei da conservação. Consegui. Não, porque senão é reprovado, né? A lei da conservação, a lei da conservação é uma lei importante. A lei da conservação é o amor que sustenta as criaturas. Mas como tem a lei da conservação, tem a lei da destruição. A lei da destruição é o amor que purifica, que renova. Além da lei de destruição, nós temos a lei do progresso. A lei do progresso é a lei que nos eleva. A lei do progresso, nós temos a lei da sociedade. A lei da sociedade é o amor, né, que auxilia. Porque isso é a função da sociedade. Para que existe a sociedade? Nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. Então é o amor que auxilia. A lei da igualdade, é o amor que abrange a todos, que não faz distinções. O amor, ou a lei da liberdade, que é o amor que se expande. E, finalmente, no 10ª lei, Kardec estabeleceu a lei de justiça e misericórdia. Essa, na essência, é o amor de Deus. Porque nós sabemos que a lei de Deus é de justiça e misericórdia. Até Jesus, a visão era do Deus de justiça, como nos colocou o nosso irmão Geraldo. Após Jesus, ele complementou essa visão trazendo a misericórdia. E nós somos sempre instrumentos da lei. Em todas as nossas ações, não tenhamos dúvida disso. Nós somos instrumentos da lei. Então, nós podemos ser instrumentos da justiça ou instrumentos da misericórdia.
na nossa ignorância, nós normalmente somos instrumentos da justiça. Nós cobramos. Então, aqueles espíritos, né? Os sicários, aqueles líderes da treva, que estão ali cobrando as criaturas, eles são instrumentos da lei também. São instrumentos da justiça. E quando nós evoluímos e nos aprimoramos, nós nos tornamos instrumentos da misericórdia e do amor. Então, que possamos reverenciar a Kardec, endereçar-lhe um pensamento, e como o nosso irmão colocou, o pensamento chega, tem ação, e agradecer-lhe esse roteiro de felicidade que nós encontramos na parte terceira do Evangelho segundo o Espírito, parte terceira do Livro dos Espíritos. Muito obrigado.